Para vocês entenderem, quando é síndrome, é isso que ele falou mesmo, é uma confusão. Ninguém sabe nada. Aí os médicos ficam tudo confusos. E quando os médicos ficam tudo confusos, o que eles fazem? Fazem um congresso. Aí, geralmente, a gente... Separa, tá? A gente sabe muito de SOP. Aí a gente faz um congresso em algum lugar. Geralmente escolhe uma cidade legal, porque depois do congresso tem uns happy hour e tal, né? Então, que por ninguém exemplo... é de ferro, ninguém né? é de Tipo ferro aqui também. no podcast. Tipo aqui. Aí a gente, uma vez lá, vamos fazer na Holanda, fazer em Roterdã. Fizeram lá um congresso. Aí chega no congresso, aí começa aquela confusão. Ah, não, isso você está falando besteira. Não, isso aí tá certo, isso aqui é besteira. Aí, então, tá bom, vamos tirar todas as besteiras. Então, o que é consenso? Aí sai um negócio que é um consenso. Então, é assim que acontece, gente. Na vida real é assim. Todo mundo junta, briga, né? Isso aqui é bobeira, consenso. Só que aí chega no consenso, você vai ver que o ovário policístico é engraçado, a síndrome, né? Porque cada sociedade especialista fez um consenso. Então, tem uns 3 ou 4. Tem o mais famoso, que é da Sociedade Americana de Reprodução Humana e da Sociedade Europeia junto, que é o que a gente acaba usando, que é né, o de Roterdã, prática. porque é o mais utilizado, mas tem outros, né? E aí, às vezes, acontece essas coisas malucas aí. Tem um paciente, por exemplo, pelo consenso, ela pode nem ter ovário policístico, mas ter síndrome dos ovários policísticos. Sim, ela não precisa ter um Exato. padrão Porque são policístico. 3, não vou ficar dando São spoiler 4. aqui, né? 3, 4, tem 4 consensos, mas tem 3 critérios nesse, e se tiver 2 em 3 já fecha, só que um deles é ter o ovário policístico. Mas se ela não tiver e tiver os outros 2, vira síndrome. Fala, ué, mas é síndrome do ovário policístico, mas nem tem ovário policístico, Por né? isso tem gente que a briga também é sobre o nome, né? Tem Sobre essa o nome. segunda briga. Exato, E exato. Aí isso é confunde muito as pacientes. Muito. Essa confusão inicial que a gente falou, né? Da paciente que tem cisto no ovário, mas acha que tem a síndrome. E aí, como a gente falou, é completamente diferente. Você ter só um cisto no ovário ou você ter síndrome. Então, tem muita gente que critica a própria nomenclatura. E aí tem diversas, né, ideias de nomenclaturas melhores. Eu gosto de várias outras, mas por enquanto... Principalmente porque elas participam de grupos, né? E É, aí exato. são elas engajadas. E aí tem a comunidade delas, né? E aí elas falam, mas por que a minha colega foi diagnosticada com o mesmo problema que eu e ela teve 10 embriões e eu não tive nenhum? Exato. Aí. Mas isso é legal porque a propósito dessa história que o Fernando falou, eu acho que eu sempre brinco que é o seguinte: quando uma sociedade precisa reunir para fazer um consenso, significa que ninguém concorda com nada. Exatamente. Vamos Foi fazer um muita gente consenso? opinando, né? Pode saber que não vai ter consenso. Então, o fato é que esse é um aspecto bem interessante, porque, de fato, como ela se apresenta clinicamente de uma maneira muito diferente. Então, por exemplo, tem paciente que é obesa, tem paciente que é magra. E tem SOP. Tem paciente que tem excesso de pelos, tem paciente que não tem. Tem paciente que tem infertilidade e tem pacientes que engravidam nos primeiros 10 dias de tentativa. Então, o que acontece? Isso complica mais ainda, né? Porque nesse sentido, o que acontece? Quando vai... É exatamente o que a Mari falou. Quer dizer, gente, mas ela tem a mesma coisa que eu tenho e ela é tão diferente assim, né? Então, essa é uma coisa interessante. O que a gente faz para isso? A gente sabe de algumas coisas muito claras. Por exemplo, falando de fertilidade, cerca de 70% das mulheres elas experimentam alguma dificuldade para engravidar. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque não adianta ela falar assim, beleza, doutor, eu ouvi lá no podcast de vocês que elas têm mais ou menos o mesmo número de filhos, então eu aqui estou esperando, faz 9 anos que eu estou tentando e não tem problema não. Um dia eu vou conseguir engravidar. Então, esse é um ponto importante, porque até no último, teve um documento lançado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva bem recentemente, que incluiu as pacientes com SOP naqueles chamados riscos reprodutivos. Ou seja, paciente acima de 35 anos vai esperar 1 ano para tentar? Não, ela não vai esperar 1 ano, ela vai esperar 6 meses que ela está tentando. Se ela não conseguir, ela vai procurar ajuda. Paciente que tem dor pélvica ou endometriose, ela não vai ficar tentando mais de 1 ano. Ela vai esperar 6 meses. E eles acabaram incluindo também a SOP nesse aspecto. Com agravo à fertilidade, né? Exatamente. Ou seja, se a sua menstruação é uma menstruação muito longa, se ela não vem todo mês, etc. e tal, não vai ficar tentando. Procura, depois de 6 meses de tentativa, procura ajuda, porque isso vai te fazer bem. Um outro ponto que eu acho que o Fernando tocou, que é muito legal, é que nem sempre ela só tem uma causa, né? Então, é importante que a gente seja bastante criterioso e ela realmente vá procurar a ajuda correta para fazer o quê? Será que as tubas estão boas? Será que as trompas não estão entupidas? Será que não tem um outro fator nas trompas? Será que o útero dela está legal? Será que o esperma do parceiro está ok? Será que tem algum outro fator que pode estar atrapalhando um pouquinho ela ali, além da SOP?
Então, isso é importante que a gente faça também, porque ela não tem muito tempo a perder, né? E é legal você falar sobre isso, porque quantas vezes a gente não recebe no consultório paciente com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos que fez diversos tratamentos de indução da ovulação, de inseminação e o parceiro nunca investigou. E aí, quando você investiga o casal, você tem um fator masculino grave e aquela mulher perdeu anos ali de tentativa numa baixa complexidade, né? Exato. Então, eu acho legal a gente deixar isso claro, que muitas vezes a gente olha para aquela paciente e põe toda a culpa na SOP. Eu brinco que o que sangra é mioma, o que coça é candidíase e se não menstrua direito é SOP. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa ser muito criterioso nessa investigação diagnóstica, senão a gente pode prejudicar o casal a chegar na sua gestação, que é o que eles desejam. Exato. E lembrar também que, querendo ou não, a questão por exemplo, de dificuldades para engravidar, o que acontece? Não se consegue fazer, pelo menos a princípio, né? Uma pessoa, o ser humano não tem essa capacidade de autopromover uma própria gestação, né? Tem uns bichos que conseguem fazer isso, né? Mas o bicho humano não consegue fazer isso, entendeu? Fala assim, beleza, esse mês eu quero engravidar. Vou engravidar sozinha, pensar bem forte e puf, engravidei. Então, normalmente precisa de duas pessoas, né? Exato. Então, é importante a gente saber que também, e isso é muito do cotidiano da clínica, né? Essa ideia de que, tipo assim, a culpa é minha, a culpa é sua. Exato. Né? Todo mundo, nós estamos no mesmo barco, Ninguém né? O inferte casal, sozinho, né? Exatamente. Então tá todo mundo no mesmo barco. E essa ideia de que falar assim, tá vendo? Olha, meu esperma tá ótimo, eu sou ovário que não tá funcionando. Exato. Isso é péssimo, né? Porque já começa a coisa, outro. exatamente. É assumir como casal, né? Os dois estão juntos Tá todo na mundo mesma no mesmo batalha, barco, né? Se o barco afunda, vai todo isso. mundo pro fundo. Se o barco vai bem, vai todo mundo bem.